Vamos começar? Vamos, né, que a gente já está atrasado. Deixa eu só dar os recados, que eu comecei a dar os recados tudo pela metade. Então, estamos com as nossas atividades suspensas temporariamente lá no Esperança. Enquanto tiver o coronavírus, a gente vai continuar com as nossas atividades online. Então, temos palestras às, nas quintas-feiras, a partir das 20 horas, e aos sábados, a partir das 14h30. Nós também temos, tanto na quinta quanto no sábado, o atendimento fraterno online. Então, quem precisar Ah, conversar, passar no atendimento fraterno, é só mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp que um dos nossos atendentes vai entrar em contato com vocês. Uma outra coisa que a gente queria falar também, não é falar, nós queríamos agradecer, na verdade, né, Hernani? A gente fez sim. uma campanha o mês passado, porque nós, na nossa casa, a gente tem um projeto que se chama Florescer, que atendemos 45 famílias, e a gente, com a crise do coronavírus, perdemos algumas pessoas que nos ajudavam, e a nossa preocupação era de conseguir atender todas as famílias. Então, a gente lançou uma campanha na internet para atender essas famílias, e graças à doação de vocês, graças às orações de vocês, nós conseguimos atender todas as famílias do projeto e mais algumas famílias que chegaram lá. Então, a gente atende normalmente 45, esse mês a gente conseguiu 73, né? Graças às 73 famílias. doações de várias pessoas aí, a gente agradece. 73 famílias foram na nossa casa no domingo de manhã, a gente chegou cedinho lá, 6 da manhã a gente já estava no Esperança, entregamos as cestas e as famílias saíram felizes graças a cada um de vocês que de alguma forma nos ajudou nessa corrente. E Sim, a corrente continua. e é importante, Márcia, falar que a gente percebeu que tem algumas famílias que estão indo lá, que estão passando pela questão do isolamento, né? E que nem era, que não estavam no nosso cadastro, né? E a gente acabou também atendendo essas famílias, porque a gente conversou entre nós lá, a gente falou, poxa, imagina, ela está reclusa, né? A gente tem uma condição ainda de ter algo em casa para comer. Imagina uma pessoa que está reclusa, preocupada com os filhos, preocupada com a esposa ou com os pais que moram junto, numa casa pequena e não tem o que comer. Então, o que tiver de alimentos que entrar na casa, a gente vai doar. E deu certo, por incrível que pareça, e aí as coisas funcionam, né? Como você mesmo disse, né, Márcio? Naquele dia lá. Veja, a gente arrecadou tantas cestas e foi o número exato de pessoas que veio bater na nossa porta. Isso só nos mostra que a gente deve confiar sempre na questão da espiritualidade em todos os mentores da casa. Basta a gente ter a nossa boa vontade de ir lá e fazer o trabalho. As coisas acontecem. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E já lembrando que mês que vem, de novo, nós estamos aí até essa questão aí passar, que nós estamos vivendo agora, e as coisas melhorarem. E Deus de já, gratidão a gente tem, esperança, todos aqueles que lá estão, porque o trabalho não é nosso. Gratidão por vocês que nos ajudaram. De certa forma, a gente só faz a questão da entrega, né, Márcia? É, Tudo que a gente conseguiu realizar lá foi porque vocês nos ajudaram. Então, isso é muito importante. E eu lembro que, não nos estendendo muito, para a gente começar o nosso evangelho, eu lembro que sempre que eu dava recado lá na Esperança, eu falava, olha, eu comecei fazendo a campanha do quilo, então eu pedia. Nesse momento a gente não consegue sair para a rua para pedir. Poxa, mas usa as redes sociais, você que está ouvindo a gente agora, manda um zap para alguém, meu, você tem um quilo de alimento? Você tem aí? Ah, tem, mas eu não posso sair de casa, eu estou aqui, ninguém pode sair. A equipe da Esperança vai até lá, deixa o alimento na porta, a gente vai com luva, máscara, não vai ter contato com vocês, não tem nada, e a gente retira. Isso nos ajuda muito, 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 muito. Que a gente vê a situação das pessoas que foram no domingo pegar a cesta lá. trabalhinho de formiguinha, todo mundo ajuda um pouquinho e a gente ajuda um montão. É isso aí. Então, nossa campanha está lançada de novo e ajudem o Florescer a continuar crescendo. É isso aí. Então, eu faço a prece de abertura, você faz o Por favor. encerramento? É lógico, primeiras Combinado. damas, eu sou um cavaleiro. Então, vamos lá. Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia. E que as palavras do Evangelho de hoje possam fixar na nossa mente, mas principalmente no nosso coração, para que nós possamos lembrar sempre do Evangelho de Jesus em todos os momentos da nossa vida.
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso. Bom, o tema de hoje é a parábola do bom samaritano, né, Márcia? É um tema muito legal para a gente poder conversar. Ele também quer participar. Deixa ele participar. É que a gente está em casa, acontece essas coisas, né? Eu falo que meus cachorros, depois dessa quarentena, já a próxima encarnação já vão virar gente. Sim, sim. É isso. Mas, enfim, eu acho que é uma das parábolas mais bonitas de Jesus, porque, na verdade, ele nos mostra quando a pessoa, um dos doutores da lei pergunta para ele: o que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer para ser bom? Como é amar o meu próximo, né? Isso está no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 2 ele começa a narrar isso. E diz mais ou menos assim, eu vou ler rapidamente a passagem. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que o despojaram, cobrindo-o de feridas, e se foram, deixando-o semi-morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu-o e passou adiante. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, viu e ainda assim passou adiante. Mas um samaritano, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava aquele homem, viu e tocou-se de compaixão. Aproximando-se então dele, derramou óleo e vinho em suas chagas e enfaixou-as. E colocando-o sobre seu cavalo, levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao senhorio, dizendo: cuidai deste homem, e tudo o que gastastes a mais, e eu te pagarei a minha volta. Qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai, pois, e faça o mesmo. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Para quem não conhece a história do povo e das tribos judaicas, eu não sou um profundo conhecedor disso, mas pelo pouco que eu conheço, na época de Salomão, houve a divisão das tribos, e Samaria ficou ao norte, a cidade de Samaria, e os judeus em Jerusalém. Samaria foi invadida por um outro reino e ele acabou misturando os povos. Então, os judeus não aceitavam que o judeu se misturasse com povos pagãos, aqueles que não tinham religião. Então, desta época para frente, os judeus de Jerusalém que não era judeu, casou com povos que eram pagãos, que não acreditavam em religião nenhuma. Então, ele usou essa parábola usando o personagem samaritano. Para mostrar para quem olha naquela época, para os judeus, falando assim: olha, tá vendo? Vocês que dizem doutores da lei, que são conhecedores de toda a lei na qual ele se refere à lei mosaica do Antigo Testamento, que vem lá dos hebreus, veja, e ele conta essa parábola. De todos que estão aqui, o sacerdote, o levita, passou, viu ele jogado no chão. E quando vem o samaritano, no qual vocês excluem, ele usou. Qual desses você acha que é o mais próximo do samaritano? Aí ele fala: o samaritano, daquele que foi despojado pelos ladrões, porque ele cuidou dele. Então, é interessante porque eu queria primeiro chamar a atenção dos personagens. Né? Primeiro, quando o texto começa: descia de Jerusalém para Jericó, que eram 2 cidades, eu entendo que, geograficamente, Jericó era mais baixa que Jerusalém. Mas também a gente tem que ter o contexto de que Jerusalém, na época, era considerada a cidade santa, porque tinha lá toda a mesquita, todo o templo. Então ele descia de lá. E aí ele usa os personagens: o assaltante, o sacerdote, o levita e o samaritano. Eu vou fazer uma pergunta, aí eu vou devolver para a Márcia para a gente poder começar a nossa conversa. Se a gente pudesse hoje, dentro de fazer uma autorreflexão dos nossos sentimentos e como a gente vê a vida, qual desses personagens nós seríamos?
O assaltante, o sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual desses personagens nessa parábola de Jesus a gente se enquadra mais? Por que toda a parábola de Jesus, Hernani, você passa a pergunta para a gente? Porque é o que a gente tem que fazer, se colocar no lugar do outro. A gente precisa entender. Eu fico pensando, se eu fosse aquele que estava no chão, o quanto eu ficaria grato quando eu acordasse na hospedaria, sabendo que fui tratado. Qual é essa ligação? Então, por isso que eu faço essa pergunta, né, Márcia? Qual desses personagens vivendo intimamente? Porque, por fora, os doutores da lei sabiam falar de leis, da religião. Mas por dentro, não tem como enganar Jesus. Por isso que ele usou sabiamente a questão do samaritano. Então a pergunta é, quem nós somos hoje, né, Márcia? Em que personagem eu mais me enquadro? Essa que é a grande reflexão. Às vezes a gente se enquadra em alguns deles, né? Acho que a gente se enquadra em todos. Porque a gente fala das leis de Deus, assim, com uma propriedade, né? Mas nem sempre a gente segue as leis à risca, né? Então, às vezes, a gente passa e vê várias coisas, várias pessoas precisando, e a gente passa direto como se a gente não estivesse vendo. Então, a gente passa tanto Nesse momento, né? Tem muita gente usando. Voltou, Márcia. Então, a gente passa tanto pelo samaritano, a gente passa pelo levita, a gente passa pelo doutor da lei. Porque a gente sabe as palavras, mas nem sempre a gente utiliza esse conhecimento. Às vezes a gente passa aqueles que precisam no meio do caminho e a gente vai embora. Às vezes a gente para ajudar, mas a maioria das vezes a gente está precisando de ajuda. E o momento que a gente está precisando de ajuda, a gente não se preocupa em quem que vem nos ajudar. Aquele que estender a mão, naquele momento que a gente precisa, é o nosso próximo, é aquela pessoa que vai nos tirar do desespero naquele momento, né? Então, eu acho que nessa passagem de Jesus, cada minuto a gente é um pouquinho de um. Nós ainda não conseguimos ser o samaritano que passamos e socorremos todos aqueles que estão no caminho. Também não somos aqueles que têm todo o conhecimento, mas não colocamos em prática. E eu acho que a gente tem que parar nesse momento e começar a entender quem que eu quero ser nessa história. Porque palavras vazias não adianta nada. Eu posso vir aqui fazer a palestra mais linda do mundo, vocês saírem daqui, olha como a Márcia fala lindo, fala maravilhoso. Daí, de repente, encontro com um de vocês no meio da rua e finjo que não conheço. Adianta? Não. E muitas vezes a gente se encontra com situações assim. Sim, sim. É que, na verdade, a lição, aí eu vou usar a questão das doações das cestas, né? Vocês foram samaritanos nesse ponto. Eles ajudaram, de certa maneira, foram lá e socorreram, né? E quando eu vejo essa parábola e escuto os assaltantes que pegaram o homem e o deixaram quase semi-morto, como está na parábola, eu fico refletindo o seguinte: quem são os assaltantes em nossa vida? A falta de fé, a falta de esperança, as dores das nossas provas, que nós precisamos articular e passar por elas com afinco, com dedicação, porque muitas das vezes essas situações que nos assaltam, semi-mortos, nos deixam um grande vazio, né? Vamos falar, é inevitável a gente colocar essa passagem nos dias de hoje. Quantas
pessoas não perderam seus entes que... Desculpa. Quantas pessoas que os seus entes queridos não retornaram ao plano espiritual? Como esse momento que passam os assaltantes que tiram do seu coração a esperança. Quantas mães que deixam seus filhos e seus filhos retornam à pátria espiritual se sentem assaltadas sem esperança nenhuma devido ao que passaram. Aí passa duas pessoas e não socorrem. Então, quando nós estamos semi-mortos, vivendo os momentos... E aí é para todos. É para todos. Ele não fala que o assaltante era alto, magro, forte. Não, ele fala os assaltantes. E nessa figura de linguagem da parábola, os assaltantes são todas as dores que nós passamos agora. Que nos deixa semi-mortos. Então a gente tem que entender que nessa figura de linguagem de Jesus, por mais que nós sejamos semi-mortos, acredite, vai aparecer um samaritano. Vai aparecer um samaritano. E ele vai nos socorrer, e ele vai nos pegar e colocar em seu cavalo, e nos levar a uma hospedaria e cuidar das nossas chagas. A figura de linguagem é tão linda, porque eu fico pensando, Márcia, quando você está ruim, ferido, semi-morto, veja que às vezes uma ligação de alguém que se preocupa com você pode te socorrer. Uma pessoa que está ao teu lado, que sabe dos problemas, que pode falar para você, vem cá, vou passar vinho nas suas feridas, vou cuidar de você. Isso, literalmente, nessa figura de linguagem, significa o quê? Márcia, Hernani, está passando por dificuldade, você não está sozinho. Existem os bons samaritanos. Tanto isso é real, que hoje nós, espíritas, sabemos que existe uma falange, que o trabalho deles é socorrer. Socorrem os doutores da lei, socorrem os espíritos, socorrem os católicos, socorrem os adventistas, os crentes. Não tem separação. Não tem separação. Por isso que Jesus termina perguntando, depois dessa história que eu te contei, quem você acha que é o mais próximo? Para nos dizer que hoje, o que nós estamos vivendo, o próximo não tem mais fronteiras. A fraternidade acontecendo. As empresas que antes não ajudavam, hoje ajudam, fazendo as doações. As pessoas que estão se movendo por conta em socorrer as pessoas que não podem sair de casa. Não são samaritanos? Não são samaritanos? Quando eu fiz a pergunta se enquadra, e ela respondeu muito bem. Às vezes nós somos todos. É verdade. E é um processo natural para todos. Às vezes a gente assalta as pessoas. Quantas vezes, se você parar para pensar agora na consciência, quantas vezes você machucou alguém? O direito dela de ser feliz. Pelo nosso próprio orgulho, pelo nosso próprio egoísmo. Né? Quantas vezes você, sem sequer perceber, é um semi-morto? No sentido de evangelização, no sentido da caridade. Quantas vezes? E quantas vezes, dentro daquilo que a gente acha que é melhor do que os outros, a gente foi que passou e não socorreu? Não preciso. Não preciso me misturar. Eu não preciso socorrer ninguém, porque eu dou conta de mim mesmo. E hoje, o sacerdote e o levita que se acha nessa situação, está percebendo que não. Porque você depende de alguém para te socorrer, para te levar o alimento na casa, se você estiver, né, isolado. Então é isso, a Márcia falou muito bem. E ser samaritano, próximo daquele que estava doente, faça uma reflexão a você. Olhe para sua casa hoje, veja quem é o mais próximo de você. A Márcia disse, se você se encontra em todos os personagens da história da parábola, para você sair dela somente como samaritano. Mude suas ações e o jeito de pensar. Não é isso, Márcia? Com certeza, esse momento que a gente está vivendo é um grande chamado. É um chamado para a gente rever os nossos valores. É um chamado para a gente
tentar ser humano, que é uma coisa que a gente não estava sendo, né? Nós estávamos meio que virando máquina. Passávamos direto, era normal a gente passar na rua e ver um morador de rua no frio. Era normal a gente passar no centro de São Paulo e ver a Cracolândia com várias pessoas lá. A gente passava. Assim como, às vezes, eu vejo normal, as pessoas achando normal essa situação e não se protegendo, não usando máscara, não protegendo as outras pessoas, né? Então, é um momento de reflexão. O que a gente quer para a gente? Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que fazer isso, né? A gente abraçar a causa, pensar o que Jesus espera de mim. Porque falar assim, o que Jesus faria no meu lugar, a gente ainda não consegue, mas a gente pode pensar o que ele espera de mim nesse momento, né? Ser igual ao samaritano, ajudar, independente do que a pessoa é, da religião que a pessoa tem, da cor que a pessoa tem, da raça que a pessoa tem, porque se a gente arranca essa pele, nós somos todos iguais. E hoje a gente está vendo a igualdade porque tanto a dor, ela aproxima as pessoas, ela deixa as pessoas iguais. Então, independente da situação que você viva, a partir do momento que você vive o luto de uma perda, o sofrimento é igual para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para o brasileiro, para o africano, para o brasileiro, para o chinês. As dores, elas são iguais, né? E essa forma de deixar a gente igual é que nos vai fazer evoluir. A gente entender que somos todos filhos de um único Deus. E todos nós estamos aqui para aprender um com o outro. Quem é o meu próximo? O meu próximo não é aquele que está dentro da minha casa, porque a gente acha que o próximo é aquele que está dentro da minha casa, não. O meu próximo é aquele que está atravessando a rua, o meu próximo é aquele que está do outro lado do mundo, o meu próximo é aquele que está sentado do meu lado, o meu próximo é a pessoa que senta dentro do ônibus comigo, que trabalha comigo, que está na fila do banco, que está no mercado. Sim. Esse é meu próximo. E às vezes eu não vou conseguir ajudar esse próximo de uma forma tão eficaz, tipo, eu não tenho condições de tirar alguma coisa para dar para a pessoa. Mas a partir do momento que eu me dou através de uma oração, eu estou fazendo uma coisa maravilhosa que é o que nos conforta e o que nos liga como seres humanos aqui na Terra, como irmãos, filhos de Deus. Sim. Hernani? E tem outro ponto que a gente pode refletir, né? A doutrina espírita nos esclarece. Estou te ouvindo. Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu gostaria de colocar, Márcia, a doutrina espírita nos esclarece que quando a gente está no processo de reencarnar novamente, existe um projeto para a gente durante essa nova reencarnação e que existe, além de Cristo, Deus, enfim, que nos dão, que são nossos tutores, nossos fiadores para essa nova jornada. E observa que quando o samaritano recolhe ele, o que foi agredido pelos ladrões, ele leva na hospedaria e ele paga para o cara da hospedaria cuidar dele. Ou seja, ele é o tutor daquele momento. Então, o que eu penso nisso? Olha por nós, mais próximo. Lógico que toda a divindade, todo o projeto de Deus, isso nós já estamos incluso, e ele vai olhar sempre por nós. Mas, além disso, ele coloca um anjo guardião, um mentor, para que ele seja o nosso samaritano nos momentos difíceis. Ele nos atesta. Não, você consegue, Hernani. Você consegue, Márcia. Por quê? Quando você estiver semi-morto, passando pelas provas da sua vida, vai ter alguém do teu lado dizendo:
Pedro até a terra novamente. E chegando à terra, ele viu um carroceiro que estava com a carroça cheia de alimentos. E ele ajoelhado, profunda, ajoelhado do lado da carroça, dizendo: Deus, o alimento da minha família está nessa carroça. E Pedro olha para Jesus e falou: Jesus, vamos ajudar? E Jesus fala: Pedro, um minuto só. Por merecimento, aquele outro carroceiro merece mais do que esse agora. Vamos atender o outro e depois a gente volta e atende esse. E qual que era o carroceiro também que estava numa prece sincera, com a carroça lá atolada na estrada de barro, igual o primeiro? É que o outro estava fazendo a prece, mas tentando empurrar a carroça. Por quê? É necessário que a gente seja esse samaritano, mas quando estivermos semi-mortos, reconhecer aquele que estava empurrando a carroça, que simboliza as nossas dificuldades, é o que merece primeiro socorro. Não que o outro não vai ser socorrido, mas também vai. Mas isso nos importa a finalizar essa parábola, que foi fiador, que nos deu dinheiro e que espera que ele se recupere depois. E esse recuperar é justamente empurrar a carroça. Porque nas nossas dores, como fomos salvamos semi-mortos, é necessário que a gente queira andar. É necessário que a gente queira levantar. Ou seja, um samaritano sempre vai ter na sua vida. Sempre. Basta você ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Sempre. E outra coisa que é muito importante, quando a gente fala assim, me tocou o coração, os ensinamentos do Cristo, e eu quero ser um samaritano, eu vou ajudar. Observe que você não tem que ter o olhar só para aqueles que foram assaltados e que estão semi-mortos. Muitas das vezes você vai ajudar pessoas que estão íntegras fisicamente, mas moralmente precisam de um conselho, precisam de um... Sabe por quê? Porque eu escuto muitas pessoas falar assim para mim: nossa, Hernani, como você mudou? Porque eu sei do passado que eu venho. E esses exemplos, as pessoas falam: cara, eu estou aqui porque você está me falando. Eu acho isso uma responsabilidade muito grande. Eu e você, nós estamos ainda... Eu não sou nem o carroceiro. Eu sou o bichinho que está na lama. O cocô do cavalo do bandido. Então, é com exemplos. Faça, né, Márcia? Faça a reflexão. Como a Márcia, eu de você. Pensa hoje. Pensa. Com tudo que a gente acabou de conversar aqui, das coisas que a gente foi dizendo, e se você falar, não, me tocou, eu quero ser um samaritano, eu quero ajudar, mas eu não posso sair, e agora a gente consegue fazer muitas coisas de casa. Pela sua rede social, peça vibrações. Pela rede social, olha, a gente precisa de alimentos, alguém pode ajudar? Isso acontece. Nós estamos vendo isso acontecer. Então, pelo menos na minha reflexão, sempre vai ter na sua vida um samaritano. Você sempre alguma coisa que te assalte e que te deixe semi-morto. E isso tudo te dá a oportunidade de você crescer. Nunca nada que nos acontece, independente da posição dos personagens que você se encontra, sempre te dá em direção ao que Jesus quer da gente. E, na verdade, é construir dentro de nós o reino de Deus, que começa no nosso coração, no nosso jeito de ver a vida. Né, Márcia? No comecinho, quem tiver o Evangelho e querer ler esse capítulo, tem uma partezinha aqui antes da parábola que eu gosto muito também, que Jesus fala que quando a gente veste alguém, a gente está vestindo Jesus. Quando a gente alimenta alguém, a gente está alimentando o Jesus. Quando a gente dá guarita, a gente dá um teto para alguém, a gente está dando para Jesus. Quando a gente dá água para alguém, a gente está matando a sede de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para Jesus. Mas também estamos fazendo para a gente, porque
quando o Chico falava que quando a gente está com muita dor, a gente pega a nossa dor, guarda, segue e ajuda o próximo, que a nossa dor vai diminuir. Então, toda vez que a gente faz o bem para o outro, a gente recebe. Na verdade, a gente acha que a gente está fazendo bem para o outro. Ah, eu estou fazendo bem para o outro, eu estou ajudando o outro. Na verdade, eu estou ajudando a mim mesmo. Estou exercitando, porque cada vez que eu dou o amor, eu vou receber amor. O universo, ele é maravilhoso. Ele sempre vai devolver para a gente aquilo que a gente dá. Então, se a gente exercitar o amor, a caridade, a fraternidade, esses sentimentos bons vão nos fortalecendo. E por mais que a vida esteja difícil, por mais que a gente tenha preocupação, a gente sempre vai estar ganhando. Sempre vai estar ganhando amor, sempre vai estar. Quando a gente resolve ser o samaritano, nós estamos ganhando. Sempre. Porque a gente sempre vai receber aquilo que a gente doou para o universo, para as pessoas, e que Jesus espera que nós façamos. Então, essa parte também eu acho muito bonita desse texto. Sim. E aproveitando que você falou da parte do início do capítulo, que é preciso para pensar outra parábola, né? Fora da caridade, não há salvação. Não, a E favor. aqui, no início desse texto, quem puder ler, lê que ele fala, e o rei virá e assentará e depois separar os homens bons dos maus. Ou seja, como é que é essa medida? Né? Como é que ele mede a gente? Pelo nosso coração, pelos de samaritanos que cometemos na vida. É isso que nós vamos ter que ganhar. É Com isso? certeza. Que nós possamos Aqui, ó, sempre 3 e fazer o bem. 5, Márcio. Sem olhar a quem. Quanto? Sem Sem olhar a olhar a quem. quem. 3 e Eita, 5, a menino. Herdani, você fala demais. O que é isso? Você, Márcio, você. Mas não é. É que tá gostoso o assunto. Dá até pra gente ficar mais É que o assunto é meia hora tão aqui se bom, puder, né? né? Mas tá gostoso. E se a gente se Pelo deixar, a menos gente nos vai preenche, né? falando, só que daí o povo vai começar a reclamar, né? Então acho que vamos fazer a nossa prece e chegou o momento. Sim. Agradecer a todos vocês que entraram de coração. Agradecer novamente a ajuda que nós tivemos. O quanto é importante a gente estar unido neste momento. A gente agradece muito a Casa Esperança, em nome da Casa e todas as famílias que foram acolhidas. A gente agradece mais uma vez. Também a gente agradece agora a todos que estão aqui junto conosco. E se puder, compartilhem, avisem. A Casa Esperança tem vários meios agora de entrar em contato com as pessoas que precisam de uma conversa, que é o atendimento fraterno online. Então, por favor, divulguem. Vamos fazer uma união de pensamentos que a gente possa socorrer o máximo de pessoas que for possível neste momento. Né? Que possamos ser o nosso samaritano da esperança. Todos vocês, unidos no momento. Ok? Quer falar, despedir, Márcia? Para a gente fazer nossa prece? Bora? Que possamos, neste momento, elevar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, rogando a Divino, a luz do mundo, que nos ampare neste momento. Para que foi dito, para que possamos interiorizar em nossos corações, alimentando nossos melhores pensamentos, fabricando o nosso vaso do coração, para que ele esteja preparado para receber esta luz bendita do amor infinito que nunca se. E ao receber este contato com o divino, possamos, Senhor, através dos nossos pensamentos, cada um em seu lar, doar um pouquinho deste amor que tanto recebemos de Ti. Mentalizando agora as pessoas que precisam, que ainda não encontraram a saída, que ainda não encontraram a esperança, que ainda estão na angústia, na depressão, no sofrimento. Que possamos, como se estivéssemos de mãos dadas agora, iluminando a todos, sem exceção, que o Cristo, com seu amor infinito, possa chegar a cada um deles, aplicando criadores chamados samaritanos,
acolhendo cada um, sem exceção. Senhor, pedimos também por nós, por cada um de nossos lares, que possa chegar até eles através da luz do sol, do vento, da brisa suave das plantas, do cheiro, do perfume das rosas, acalmando a todos nós, dando e alimentando o nosso coração, na certeza da nossa imortalidade, trazendo a certeza de que mundos melhores e dias melhores virão. E tudo que está passando, Senhor, é para que o mundo seja melhor. Nós agradecemos a oportunidade, pedimos ao Senhor que continue conosco, que possamos estar abertos aos teus ensinamentos, para que possamos, Senhor, dentro de nós, crescermos como os verdadeiros samaritanos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Cada vez, Obrigado, Márcia. cada vez que a gente se junta, assim, a gente é um pouquinho samaritano. Todos vocês que estão aqui com a gente, porque a gente vira pontinho de luz que vai distribuindo amor em todos os locais que precisam. Então, cada vez que a gente pensa em alguém, a gente está distribuindo amor, a gente está sendo samaritano. Que a gente possa ter mais esses encontros de luz, porque essa energia de amor a nossa querida Terra está precisando. Todos nós, moradores daqui, estamos precisando de um pouquinho de luz. Não é, Hernani? Sim, é isso aí. É isso aí. Obrigado pela oportunidade, Márcia. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Nós que agradecemos. Nós somos Esperança, todos nós aqui, Família Esperança Unida. E daqui a pouquinho, às 6 horas da tarde, a gente tem a nossa leitura de Evangelho. E as palestras são quinta e sábado. Elas, depois que a gente faz aqui, a gente deixa elas salvas lá no YouTube. Então, fica salvo por 24 horas aqui. Quem quiser acessar as antigas, é só ir lá no YouTube, que é Esperança Cotia. Tá fácil agora o nome, não tem mais como errar, Esperança Cotia. Aqui no Instagram também é Esperança Cotia. Então, a gente se encontra nas redes sociais. E nós temos também uma caixinha de vibração. Quem precisar, tem alguém que está precisando de oração, manda um direct para a gente aqui no Instagram, né, Hernani? Ou então uma mensagem no YouTube que a gente coloca nas nossas orações, que a gente tem um grupo de oração de esperança. Perfeito. E eu agradeço a companhia do Evangelho Obrigado. de hoje. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau.